prazer de apresentar aqui ao vivo no programa, né, o nosso quadro. Toda terça-feira a gente fala sobre aposentadoria e hoje eu vou trazer aqui a empresa Defere, gente, com o Leandro. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Neto. Como é que você está? Tudo bem? Você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo nosso, Neto. Olha, o Leandro ele veio para colaborar com você que está em casa, para você participar conosco, tirar as suas dúvidas sobre a aposentadoria. A Defere é uma empresa que trabalha diretamente aí com a população, ajudando o trabalhador a se aposentar. Bom, vamos apresentar um pouquinho a Defere. Há quanto tempo trabalhando nessa área, Leandro? Neto, nós já estamos há alguns anos na área, tá? Eu tive o privilégio de, no início da faculdade, eu estagiar no INSS. Maravilha. Tá? Tive o privilégio. Você estagiou no Estagiei INSS? no INSS. Inclusive, eu acredito que muitos dos nossos telespectadores, nesse momento, me recordem de mim de lá. Tá? Então, tive esse privilégio. E, enquanto estagiava lá, recebi um convite para trabalhar num escritório especializado em previdenciário. Certo. Tomei gosto pela coisa, né? E estou até hoje aqui, fazendo a vida melhor. Agora, a sua experiência dentro do INSS, isso te dá um patamar diferenciado. Porque certeza. daí você sabe como é que funciona a coisa internamente. Com certeza, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você viu de fato, você foi correto, você vê como funciona internamente. Exatamente. Hoje, no escritório, a experiência que tive de tempo de estágio no INSS me dá uma bagagem hoje incrível, tá? Que eu consigo entender o olhar. Eu já estive lá dentro, então eu sei como que é o olhar de dentro para fora. E agora, interessante, que isso também te inspirou a trabalhar com a aposentadoria. Exatamente. Correto? Você sai como estágio, você poderia fazer estágio em vários lugares. Você ouviu a oportunidade, a escolha de fazer dentro do INSS, justamente para a possibilidade de ajudar aí os nossos aposentados. Exatamente, Neto. Correto. Legal, muito bom isso. Vai participando conosco, 2534-1234. Tem pergunta para fazer pro Leandro? Pode ligar para nós ou mandar pelo WhatsApp. Estamos ao vivo aqui. Tire suas dúvidas sobre a aposentadoria. Defere no programa Piracicaba Agora. Já destacando aqui, o Leandro vai estar conosco toda terça-feira, tirando suas dúvidas, ok? Vai se aposentar? Está com dúvidas sobre a aposentadoria? Neto, a minha carteira não tem aí, não foi dada a baixa, ou eu não tenho o papel exato que foi pedido no INSS. O que eu faço? Tira sua dúvida agora, participe conosco, 2534-1234 ou pelo WhatsApp também você pode participar. Diga lá, Maria. Neto, as perguntas já estão chegando, nós estamos aqui separando, já a gente apresenta. Boa noite, viu, Leandro? Boa noite, Maria. Tudo bem? Boa noite, bem. Como vai? Para a gente entender um pouquinho quais são as principais complicações na hora do trabalhador dar entrada na sua aposentadoria. O que mais você acaba dando solução lá na Defere, que as pessoas ficam perdidas? Tá? A luz aí para os nossos trabalhadores. Certo. Neto, antes, me permita aqui tecer o agradecimento pelo privilégio de poder fazer parte da família Piracicaba Agora, tá? que a meu ver é a maior família e a mais renomada família de Piracicaba. Então, para nós, é um motivo de imensa alegria aqui estar. Neto, a dúvida corriqueira no INSS, no escritório, que o cliente chega lá, é tenho ou não o tempo de me aposentar, Leandro? Essa é a principal dúvida. Por quê? Eles sabem que existem fatores que aumentam o tempo de contribuição. Tá? Como, por exemplo, a insalubridade, o tempo rural, o tempo, por exemplo, uma ação trabalhista que ele teve. Ele pleiteou uma ação trabalhista na justiça, no trabalho, no caso. O INSS ele não vai contar de forma automática. Tá? Você tem que pegar a sentença lá da Justiça do Trabalho e fazer valer no INSS. Isso nem é orientado se tem essa possibilidade. Exatamente. Olha só. Exatamente. Então a questão maior é, Leandro, eu tenho ou não o tempo de me aposentar? Essa é a principal dúvida. E agora, o que você acaba encontrando, por exemplo, você falou no tempo rural, né, que é algo muito característico da cidade de Piracicaba. As pessoas acabam migrando, né, acabam vindo aí da área rural, trabalhou ali 5 anos, 10 anos, a agricultura familiar, por exemplo, e ela nem imagina que isso pode contar na hora de aposentar. Exato. E conta, correto? E conta. Há uma falácia hoje, importante você que nos concede a honra da sua audiência, há uma falácia hoje que o tempo rural não é mais aceito. Tá? Isso é uma inverdade. O tempo rural, ele é sim aceito como tempo de contribuição. Claro que, Neto, você não vai chegar lá verbalmente, sem documento, sem prova documental e dizer ao INSS, olha, eu trabalhei no campo
10, 15 anos. Não, você tem que montar todo o processo, tá? Que nós chamamos de documentos de fé pública da época. Correto. E mais testemunho. Então você que nos concede a honra da sua audiência, saiba que o tempo rural é aceito sim até hoje como tempo de contribuição. Agora tem que montar certinho o material que é válido para se provar. Exato. Nós temos que juntar documentos de fé pública, tá? Que comprove aquele tempo rural com mais testemunhas. Montando corretamente, Neto. E a Defere faz isso? Fazemos isso, somos especializados, com modéstia à parte, tá, Neto? Com modéstia à parte, somos especializados em direito previdenciário, tá? Não fazemos outra coisa a não ser a parte previdenciária. Isso é muito bom, quer dizer, não vai... A direção total, né? A Defere, ela fica direcionada para fazer a aposentadoria. Exato, aposentadoria, somente. Perfeito. 2534-1234, pode participar conosco aqui. Tem pergunta chegando pelo WhatsApp, diga lá, Maria. Tem sim, pelo WhatsApp, você também pode mandar pra gente pelo Facebook ou pode ligar e falar ao vivo aqui conosco, viu? Leandro, vamos começar então com a do Ronaldo. Ele dá boa noite a todos, o Bruno já vai abrir ali pra gente, pra você acompanhar também, ó. Olá, boa noite, eu tenho 52 anos e 31 de contribuição. Ronaldo, lá do Jupiá, quer saber se já pode se aposentar. Ronaldo, boa noite. O homem se aposenta, Ronaldo, com 35 anos de tempo de contribuição. Você disse ter 31 anos de tempo de contribuição, ou seja, ainda faltam 4 anos. É importante dizer que o senhor referiu aí a sua idade. Hoje, o homem que alcançou 35 anos de tempo de contribuição, ele se aposenta independentemente da idade. Tá? Então, uma vez que o senhor tem 31 anos, ainda falta 4 anos para se aposentar. Porém, eu oriento o senhor a entrar em contato com o escritório, tá? Para que nós façamos uma reanálise da sua documentação. A pessoa, ela cabe no INSS, ela fala, vamos aposentar, eu vou pegar alguns papéis, ela tira a primeira informação, pega lá a senha, né, para ela ir depois de um tempo. Falta informação, Leandro, assim, você que trabalhou internamente, conheceu como é que é a parte interna, falta informação para o cidadão, para ele entender? Neto, porque a gente não faz escola, né? A gente não sabe, ninguém te prepara. Você se prepara para trabalhar. Vai fazer um curso, você vai aprender uma profissão e aí vai colocar em prática. Agora, ninguém te prepara para aposentar. Exatamente. Infelizmente, Neto, a falta de informação por parte do INSS é total e absoluta. Tá? Total e absoluta. Infelizmente, o INSS tem cometido muitos erros. Por isso, o conselho que eu sempre dou é nunca vá só no INSS. Nunca. Procure sempre o profissional, para que o profissional vá no INSS em teu nome. Sempre. Pergunta chegando agora pelo telefone ou WhatsApp, Maria, diga. Estou chegando tanto pelo telefone como pelo WhatsApp, eu já estou respondendo aqui o pessoal, dando um alô, boa noite, a gente já vai selecionando, viu? Mas chegou pelo telefone, então vamos primeiro, Leandro, é o seu Antônio que está acompanhando a gente lá de Limeira, viu? Nossa, que legal. Vizinha aqui, Limeira, um abraço a todos. Ele diz o seguinte, olha, que ele se aposentou por invalidez, foi um acidente de trabalho que ocorreu e depois de 5 anos constatou que havia um erro de cálculo. Ele entrou então com um advogado contra o INSS, o juiz já deu como ganho, mas ele diz que ainda não foi resolvido a questão, ele quer saber como proceder. Como que é o nome dele, desculpa? É seu José Antônio. Senhor José, muito boa noite, obrigado pela pergunta, uma honra falar com o senhor. Senhor José, o tempo no âmbito judiciário, ele não é que nem o administrativo, tá? Leva-se um tempo, porque uma vez que houve um erro no cálculo, o benefício ele é cortado. Quando restabelece, não é tão rápido que nem o administrativo. Então, eu acredito que não demore muito para que o senhor venha a ser restabelecida a sua aposentadoria. Estamos ao vivo aqui conosco, Defere Assessoria Aposentadorias. Você já tem um nome para você fazer a sua consulta, vai conhecer o Leandro pessoalmente, vai conversar com ele. Defere, olha o telefone, 3411-1956, Avenida Independência, 1793, no bairro Alto, aqui em Piracicaba. O senhor que ligou que é de Limeira, se o senhor quiser dar entrada aqui com o Leandro, pode dar, viu? Você pode trazer o material aqui, ele vai examinar, ele vai dar entrada para o senhor tranquilamente. Ok? Pode vir conhecer ele com toda certeza. Olha o telefone, 3411-1956, para você conversar amanhã a partir das 8 horas. E tem mais perguntas chegando com a Maria. Diga lá, Maria. Tem sim. Aqui é o esposo João, que escreve para mim no WhatsApp, fazendo a pergunta para a dona Inês, a esposa. Pois não.
Ele quer saber por que não aparece, deixa eu ver aqui, não aparece no CNS, né? O tempo que está pago no carnê, só aparece o tempo das firmas. Leandro, deu para... Como que é o nome dele? Qual que é o nome dele, Maria? É o seu João. Seu João. Seu João, muito boa noite. O que acontece, seu João, infelizmente o INSS, o sistema do INSS é terrível. Provavelmente, no caso do senhor, o seu NIT, que na verdade é o código, né, o identificador que o senhor faz as suas contribuições, ele seja a chamada faixa crítica, ou seja, muito provavelmente uma outra pessoa tenha o mesmo número de NIT do senhor. Tá? Então eu aconselho que o senhor vá no INSS, tá? E diga para o INSS que não consta no CNIS para que ele arrume essa questão para o senhor. E tem a obrigação de arrumar. Obrigação, com certeza. Porque ele tem o carnê que comprova que ele pagou. Então, o carnê, seu João, é a prova que o senhor pagou. Se não está saindo no sistema do INSS, aí o INSS precisa arrumar para que faça constar. 2534-234, pergunta chegando com a Mônica, telefone tocando, vai ligando. Hoje conosco aqui, gente, já a abertura, né? O primeiro dia, primeira participação. Nosso querido amigo aqui conosco, o Leandro está conosco, a primeira participação ao vivo aqui. Ele vai estar toda terça-feira para você conversar com ele, tirar suas dúvidas. O telefone está tocando, a Ana já está anotando e tem pergunta chegando com a Maria. Diga lá, Maria. Tem sim, olha, tem da Dona Maria lá do Mário Dedini, já vou fazer, que ligou, falou com a Ana. Vamos primeiro a do Eduardo, que também mandou há algum tempinho. Olha, é o Eduardo Riso, ele dá boa noite. Boa noite. Ele diz que faz 50 anos em julho, né, desse ano, de 2018. Ele tem 29 anos de contribuição. Se for aprovada essa nova, né, previdência, eu entro nela, quanto tempo vai aumentar para mim? Quer saber se caso for aprovada a reforma? Eduardo, muito boa noite. Essa reforma eu vou te falar, hein? Excelente pergunta. Queira Deus, Eduardo, que nunca venha acontecer essa reforma. Eu sou minoria, tá, Neto? Eu sou minoria, mas eu creio no milagre ainda que essa reforma não vai acontecer. Todos nós estamos aguardando isso. Embora eu sou minoria. Eduardo, né, Neto? Eduardo, veja, como que é o texto que está no Congresso Nacional para ser aprovado. Tá? O homem ele vai se aposentar com 55 anos de idade, tá? E vai subir um ano a cada 2 anos até estabilizar em 65 anos. Então, caso aprove a reforma hoje, o senhor, como tem 29 anos de tempo de contribuição, só vai se aposentar com 55 anos de idade. Olha só. Tá? Então, é terrível o que o governo quer implementar, o que ele quer causar hoje no trabalhador brasileiro. Agora, no caso do nosso amigo, de repente, deve ter mais pessoas nessa mesma situação. Às vezes ele está esperando 5 anos para se aposentar. De repente ele faz uma visita, ele vai até a Defere e você levanta lá e fala assim para ele, você já poderia estar aposentado. Exatamente. Isso também acontece? Não, com certeza, é o que eu falei aqui no início da minha fala, no caso do Ronaldo. Ele disse ter 31 anos. É por isso que sempre precisa ir no especialista para que o especialista... Fazer um cálculo. Eu costumo dizer, Neto, que... Tem que esperar a última hora também, né? Eu posso, de repente, falta 10 anos, 8 anos, 5 anos, eu posso fazer um cálculo. Com certeza. Eu digo o seguinte, Neto, o assessor previdenciário, ele é que nem o médico. De tempo em tempo, você precisa ir ao médico para ver como que está a sua saúde física, mental, intelectual, etc. E de igual modo é o previdenciarista. De tempo em tempo, você precisa consultar, visitar o escritório previdenciário para ver como que está a sua saúde no âmbito da previdência social. Porque é o caso do nosso ouvinte, o carnê dele, veja, ele paga e não consta. Ele paga e não consta. Você vê? Então, ainda que é o carnê que ele tem a prova. Agora, se é uma empresa que está só no Olerite, rabiscando ali e não contribui... E ela não está contribuindo? E aí ele deixa para depois de 10 anos a empresa já faliu. Some a empresa, desaparece. Exatamente. Então, de tempo em tempo, é bom sempre ir no escritório previdenciário para ver como que está a sua saúde no âmbito da Previdência Social. Diga, Dona Maria, vai lá. Então, agora vamos lá, a pergunta da minha xará, né? A Dona Maria, lá do Mário Dedini. Ela diz que se aposentou há 3 meses, trabalhava como empregada doméstica, ganhava em torno de R$ 1.200, mas se aposentou com um salário mínimo. Ela quer saber se tem como aumentar um pouco esse valor. Qual é o nome dela, Maria? É a Dona Maria. Dona Maria. Maria, Chará da Maria. Muito boa noite. Maria, eu costumo dizer que todos os aposentados devem fazer a revisão do seu benefício. Tá? Claro que, se você foi num escritório, tá, que te passou credibilidade, escritório especializado, o próprio escritório já fez a revisão automática do seu benefício. Agora, se a senhora foi por conta própria, eu aconselho que a senhora procure um escritório especializado para que faça uma revisão. Tá? E essa revisão nós vamos verificar não somente
se tem como aumentar o valor, mas nós vamos ver se toda a concessão foi correta. Tá? Então, bem como a senhora e todos os demais que nos assistem nesse momento, que já são aposentados, meu conselho é, faça uma revisão do seu benefício, porque acontece muito, infelizmente. Tá? Muitas pessoas hoje recebem um valor abaixo do que era de direito e não sabe disso. Passa uma vida toda recebendo, por exemplo, R$ 1.500, quando na bem da verdade deveria receber R$ 2.000 e não sabe disso. Tá? Então, não só a senhora, mas como os demais ouvintes, o meu conselho é, faça uma revisão da sua aposentadoria. Aposentadorias Defere, assessoria. Estou conversando hoje ao vivo aqui com o Leandro, ele é o proprietário da Defere. O telefone é o 3411-1956. Fica aqui em Piracicaba, na Avenida Independência, 1793, no bairro Alto. Se você não está conseguindo falar conosco, o telefone está bombando, ainda estava passando já para nós, o WhatsApp também. Ele vai estar toda terça-feira aqui. Agora, se você quiser fazer uma consulta, fazer um cálculo, você ouve a orientação dele. O ideal é que nem o dentista. De tempos em tempos você tem que ir, faz a limpeza, faz o cálculo e fala, está sendo pago, está tudo certinho. Porque deixar para a última hora, aí dá correria. O telefone, então, da Defere é o 3411-1956. 3411-1956. Fala, dona Maria. Olha, agora a pergunta aqui, quem mandou foi a Viviane, é no caso para o esposo dela, o seu Genivaldo. Boa noite, meu esposo está com 56 anos, tem 23 de contribuição, ele está desempregado. É bom continuar pagando o INSS, sendo que faltam 10 anos para ele se aposentar? Posso já emendar? Como é que ele continua pagando também? Eu queria que você até orientasse sobre isso, viu, Leandro? No caso dele, vale a pena continuar pagando? É uma questão que foi colocada por ela aqui. E eu quero saber como é que faz para pagar também. Sim. Como é que é o procedimento? Não tenha dúvida, tá? O conselho nosso é sempre pagar até o ato da concessão. Por quê? Suponhamos que nesses 23 anos, na hora da concessão, você não consiga fazer valer os 23 anos. Então, se você pagou, você tem uma gordura para queimar, né? Certo. Então, o conselho é, paga até se aposentar. E como pagar o INSS? É simples. Basta comprar um carnê do INSS, que vende em banca de jornal, livraria, preenche o código corretamente, o NIT e paga. Qualquer livraria tem? Qualquer livraria tem. Okay. Você pode pagar sobre o piso ou sobre o teto da Previdência Social. Perfeito. Estamos ao vivo, pode participar conosco, 2534-1234. Tem pergunta chegando com a Ana pelo telefone, já vai ser feita já pro Leandro. Você pode ligar para nós também, 2534-1234, ou pelo WhatsApp 019-99141-1048. Vai, Maria. Olha, o seu Célio, lá do Algodoal, também ligou, né? Chegou pelo telefone. Faltam 4 meses para o seu Célio se aposentar. Ele quer saber se ele já pode dar entrada, né? Ele está com 55 anos hoje. Seu Hélio, muito boa noite. Com certeza, senhor. Com certeza. Vamos montar esse processo, tá? Para que daqui 4 meses o senhor já esteja tudo pronto, para que não tenha aqui, daqui 4 meses, montar o processo. Então, monta-se agora, tá? Já pode até deixar agendado. E quando chegar o tempo certo, já está com tudo certo, tudo montado. Até porque pode ser que falte algum documento, seu Hélio. E tem algumas empresas que demoram-se um tempo, tá? E pode passar de 4 meses, infelizmente, né? Infelizmente, tem muita documentação que você é um parto, tá? Essa é a palavra correta, é um parto para que você consiga. Então, o conselho é, seu Hélio, sim, com certeza, vamos já montar o processo a partir de agora. Agora, só para a gente entender, quando você fala documentação, tudo que, que vem para somar na hora do processo é ideal. Então, ou seja, toda a papelada, todo tipo de documento que prove, tudo isso é levantado pela sua equipe, correto? Correto. Aí há uma demanda de tempo. Então, quer dizer, quanto antes aí o nosso trabalhador for procurar as equipes, procurar a Defere, é melhor, porque daí você tem um prazo para trabalhar tudo isso e tem tudo em mãos. Com certeza. Vamos supor que o seu Hélio ele tem um tempo insalubre, tá? Mas nós vamos... Talvez ele nem saiba. Talvez ele nem saiba, exatamente. E a gente vai entrar em contato com a empresa fechou. Nesse caso, nós temos que achar quem ficou com a documentação, que nós chamamos de síndico da massa falida. E para achar o síndico da massa falida não é fácil. Nossa. Então, seu Hélio, vamos montar esse processo a partir de agora, tá? Para que daqui 4 meses o senhor já esteja com tudo redondo e aposente sem nenhuma dificuldade. Posso estar enganado, mas eu acho que é um prazer, né? Quando você tem lá a equipe do INSS
Quando chega lá, chega a equipe do Leandro lá, com toda a papelada certinho, até dá pra tomar um café, né? Exatamente. É ou não é? Porque eles chegam tudo prontinho, o sujeito pega lá, tá perfeito, é isso aqui. Para eles também é uma boa. Exatamente, ajuda a concessão. Com certeza você ajuda o servidor naquela hora. Porque a demanda é alta, a quantidade é grande. Exato. É por isso que às vezes várias coisas acabam passando batido. Às vezes a pessoa tem direito e fala, não tem direito, é negada a primeira vez. E a pessoa não sabe, porque a própria demanda, a própria máquina do governo é algo complicado. Exatamente. Quando chega tudo pronto é bem melhor. Exato. Estamos ao vivo aqui toda terça-feira conosco, o Leandro, conversando aqui. Ô, Leandro, você assistiu o programa? Você assiste o programa quase todo dia também? Assisto. Quando você pode, né? Que você trabalha até às 5 horas da manhã, né? E eu tô de frente com o meu fã. Rapaz! Pronto. De fato, obrigado, eu, bem como a Lia, nós assistimos sempre que possível, com certeza, prestigiamos. Como que eu disse no início aqui, a maior família e mais renomada família em Piracicaba é o programa Piracicaba Agora. A gente que agradece, viu? É uma honra saber o tanto que você entende aí sobre o INSS, sobre a aposentadoria e veio contribuir aqui com o público da cidade de Piracicaba e de toda a região. Aliás, toda a região, volto a dizer, viu? Santa Bárbara está acompanhando a gente, a Americana, a Limeira que ligou para nós, também acompanhando São Pedro, Água de São Pedro, Charqueada, Rio das Pedras aqui do lado, Rio das Pedras, que a demanda é alta e falta profissionais, né, para tomar conta aí dos seus documentos e da entrada no INSS. Então, entre em contato, olha, 019 34 tem o telefone 11 19 56 019 34 11 19 56. Você vai conversar com a equipe do Leandro e vai conhecer ele, viu? Você vai conhecer ele pessoalmente, ele vai explicar as coisas para você. Pode contar com isso, ok? Diga, Maria. Olha, já dando um feedback aqui, o seu João, você respondeu para a Dona Inês, né, a esposa dele, Leandro, ele está agradecendo, parabenizo o doutor Leandro, que disse que explicou muito bem, viu? Foi muito bem explicado. E aqui, o Rogério, ele quer saber, Rogério não, desculpa, a Ana Paula, pessoa que tem doença de lúpus, se pode se aposentar. Certeza. Ana Paula, toda doença que gera incapacidade para o trabalho, tá? A legislação previdenciária ela é clara. Tá? O que a lei previdenciária diz? Toda doença que incapacita o trabalhador para o trabalho, a esse trabalhador é devido o auxílio doença. E ponto final. E ponto final. Queira o INSS ou não. Então, se essa enfermidade, a lúpus, ela gera a incapacidade para o trabalho, é devido sim o auxílio doença e ponto final. Agora, essa avaliação, quero que você entre em detalhe, o telefone está tocando, eu quero que você entre em detalhe nisso. Às vezes, você dá entrar no INSS e o médico ali, ele acaba falando, não, você tem a capacidade para desenvolver. A pessoa pode procurar, por exemplo, o seu escritório e falar, olha, eu queria uma orientação, foi negado, eu tenho esse problema no braço, eu não consigo movimentar, e mesmo assim o INSS está falando que eu tenho que voltar a trabalhar. Há essa possibilidade também? Com certeza, Neto, deve procurar o escritório, porque quando a INSS fala não, não é o fim do caminho. Pelo contrário, é o início do caminho. É isso que o segurado da Previdência Social precisa entender. Tá? O não do INSS não é o fim do caminho, é o início do caminho. Quando o INSS fala não, ele está falando para você ainda não. Ainda não. Perfeito. Tá? Então, uma vez que o INSS nega, nós temos toda uma esfera recursal para derrubar essa negativa, em muitos casos, né, quase 100% deles, com tranquilidade. Tá? Com tranquilidade. É só ver o Conselho de Recursos da Previdência Social, quantas negativas nós derrubamos lá. Tá? Então, de 10 negativas do INSS, 8 nós conseguimos reverter no Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, negou, seja lá que um benefício por incapacidade, aposentadoria... Foi negado, é bom levantar para ver se... É bom procurar um escritório especializado para que o escritório derrube essa negativa. Já aproveitando, põe o cartaz inteiro para mim na tela, já para eu destacar, você que está em casa, está assistindo, está conhecendo o Leandro aqui, né, no programa Piracicaba Agora, puxa vida, gostei dele, da maneira que ele fala, que ele explica, então anota o número do telefone do escritório da Defere, 3411 1956, ok? A Defere, a assessoria fica aqui em Piracicaba, na Avenida Independência. É próximo ali o Habib's, correto? Correto, né? Passando o Habib's, bem próximo ao Habib's. Perfeito. Na quadra ao lado da quadra do Habib's. Tá? Inclusive eu vou ver, Neto, que tem alguns ônibus que param na frente do escritório. Que maravilha. Tá? Um deles que eu sei é o Santa Casa, Aham. que você pega tanto ele no terminal central como do Piracicamirim. Perfeito. Tá? Ele para na frente do escritório. Tá? Olha que então maravilha. eu vou levantar isso
com mais exatidão e tipaço. Ótimo, ótimo, para a gente poder fornecer para as pessoas. E você que veio de fora, liga, marca um horário, pode ligar, é 019, na tela para você, 3411-1956. Olha, você que está assistindo de outra cidade, 019, estamos ao vivo também pelo Facebook, né? Aliás, tem perguntas chegando pelo Facebook também, não sei se vai dar tempo de responder tudo aqui hoje, mas terça-feira ele está de volta. Mas dá uma ligadinha, marca um horário, vai conversar pessoalmente com o Leandro, senta lá, toma um café, conversa com ele, explica o seu caso. A melhor coisa é ter aí a clareza de como se aposentar corretamente. Não é possível que você vai se aposentar ganhando 1.500, você tem direito a 3. E isso acontece. E você não merece isso. Ninguém merece, principalmente os nossos idosos, os nossos aposentados. Diga, Maria. Olha, a pergunta agora chegando lá do bairro Eldorado é a Regina. Ela diz que tem 56 anos e 15 anos de contribuição. Ela é autônoma. Ela quer saber se ela já pode dar entrada, então, à aposentadoria dela. Perfeito. Regina, boa noite. A mulher se aposenta por idade, com 60 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Ela, qual que é o tempo, Maria? Desculpa. Qual que é o tempo que ela colocou? Ela tem 15 anos de contribuição. 15 anos. Então, a senhora já tem o tempo mínimo, porém não tem ainda a idade de 60 anos. Tá? Agora, se a senhora tiver alguma deficiência, tá? É importante dizer aqui, porque em 2013, Regina, o governo ele regulamentou a aposentadoria do deficiente. Tá? Então, o deficiente ele se aposenta com 5 anos a menos na idade, tá? Então, se a senhora tiver alguma deficiência... Isso é regra, 5 anos a menos. 5 anos a menos, né? Então, em regra, o normal o que é? A mulher se aposentar com 60 anos de idade e o homem com 65 anos de idade, tá? O deficiente, a mulher, no caso, aposenta com 55 e o homem com 60. Perfeito. Só que ele tem que comprovar que trabalhou com 15 anos, tá, exposto a essa deficiência. Okay. Então, se a senhora tiver alguma deficiência, dona Regina, a senhora já está em tempo de se aposentar. Do contrário, precisa ainda aguardar a idade de 60 anos. Estamos ao vivo, pode participar conosco, 2534-234, volta a dizer, toda terça-feira conosco aqui, Leandro tirando as suas dúvidas. Tá chegando mais pergunta, a Ana já assumiu o posto, que a Ana é assim também, ela vai pegando lugar, rapaz. Olha lá, boa noite, Ana, de novo. Tudo bem? Maria tá indo para CIP, a Ana tá conosco aqui. Ana, tem pergunta? Vamos lá. Tem pergunta. Diga então. Boa noite, Leandro. É o Manuel. Pois não. Ele falou, boa tarde, eu assisto sempre o programa e adoro. Eu pergunto, sou aposentado há 10 anos por tempo de serviço. Será que tem direito à revisão de aposentadoria? Manuel, como é que funciona a revisão? Muito boa noite. Como eu disse aqui, todos os aposentados, a meu ver, devem sim fazer uma revisão do benefício. Porém, o senhor disse que já está aposentado por mais de 10 anos. Sim. Tá? Depois de 10 anos, gera a famosa decadência. Tá? Então, são raros casos onde, após 10 anos, consegue-se fazer uma revisão. Eu aconselho o senhor a entrar em contato conosco para que nós analisamos, venhamos analisar a sua documentação para ver se o senhor enquadra nesses poucos casos que, mesmo após 10 anos, cabe sim uma revisão. Perfeito. Olha, o telefone então, para quem está assistindo de repente, olha, está aparecendo o mesmo caso aí, eu queria tirar essa dúvida. Então você pode ligar no 3411-1956, amanhã a partir de que horário? Nós começamos 7h30 da manhã. 7h30, tá falando às 8, tava dando um chá dando uma chá de colher aqui, né? Dando uma... Não, é às 7h30, já pode ligar lá, ó. 3411-1956, você já liga, já marcando horário, tirando sua dúvida, vai conversar pessoalmente. Diga, dona Ana. Agora é a Maria José, da Vila Independência, chegou por telefone. Pois não. A irmã dela trabalhou de empregada doméstica de 2004 a 2017 e foi mandada embora. Só que pagaram o INSS por 2 anos só. Ela quer saber se ela vai perder esse tempo que não pagaram o INSS dela. Maria José, isso é comum, hein? É comum, é comum. Maria José, muito boa noite. Se esse vínculo estiver na carteira de trabalho, Maria José, tá? E não houver indício de fraude, nem rasura, tiver tudo anotado corretamente na carteira de trabalho, fica tranquila, tá? Que vai fazer valer sim. Porque a obrigação de contribuir não é do empregado, e sim do empregador. Então, repito, se tiver na carteira o vínculo e não houver indício de fraude, nem rasura, tiver tudo anotado corretamente, fica tranquila que a gente vai fazer valer esse tempo sim. Agora, eu falei que é comum, porque até um tempo atrás, né, as pessoas falavam que ia contratar, isso olha, já teve caso aqui que eu já até li aqui,
falei que ia contratar, não contratar, a pessoa trabalhava 4, 5, 1 ano sem registro e depois acabava saindo. Isso também é um problema na hora de você contar com a aposentadoria, não é? O tempo sem registro, Neto, é muito bastante complicado. Bastante complicado. Por isso que é complicado, né? O caminho daqueles que trabalharam de forma informal é ingressar com uma ação trabalhista. E depois de ganho essa ação trabalhista, tá, você vai no INSS com a sentença e faz valer aquele tempo. Tá? Então, o único caminho para aqueles que trabalharam de forma informal, que não é o caso da Maria José, tá, né? Entendi. Maria José, entendi. Ela diz que... Mas aquele que de forma informal, o caminho é entrar com uma ação trabalhista, ganhar e pedir que o INSS venha fazer valer aquele tempo. Do contrário, não tem como comprovar esse tempo, se não for através de uma ação trabalhista. Perfeito. Diga, dona Ana, tem mais aí? Pois não. Tem mais, da Maria da Paulista. Pois não. Ela vai fazer 60 anos agora em março e vai completar 15 anos de contribuição. Ela trabalhava como professora, mas ela não foi registrada esse tempo todo como professora. Agora ela está desempregada e falou que está pagando o mínimo. A dúvida dela é se agora com essa reforma da Previdência, se vai interferir na aposentadoria dela. Ana. Maria, muito boa noite. Prazer falar com a senhora. Maria, no caso da senhora, a reforma não atingirá, tá? Então fica tranquila, assim que a senhora completar 60 anos de idade, a senhora vai pedir a sua aposentadoria com tranquilidade, tá? Então, é uma boa notícia para a senhora, tá? O governo, de fato, vai trazer essa reforma da Previdência, porém alguns estão ilesos e a senhora é uma delas. Fica blindado aí, por enquanto, né? A gente não sabe até quando. Exatamente, até porque o texto, Neto, ele está lá para ser aprovado. O governo, na verdade, o Congresso, ele pode aprovar de maneira diferente. Ele pode mexer. Ele pode mexer e com certeza ele mexerá. Você não tem a dúvida disso. Ele não vai aprovar do jeito que está. Tá? E se mexer, pode ser que venha atingir aqueles que hoje se diz que não... Supostamente está blindado, mas pode ser que mexa neles também. Exatamente. 25 34 1234, pode participar conosco, ao vivo, fazendo sua pergunta para o Leandro. Defere conosco aqui, tirando suas dúvidas sobre a aposentadoria. A gente só aposenta uma vez, não é? Por isso a gente tem que procurar a pessoa certa, conversar com a pessoa certa e sentir firmeza naquilo que você tem que fazer. Pintou dúvida, chegou na hora do INSS, vai complicar. Então tem que fazer a coisa certinha. Diga, Ana. A Cristina do Nova América. Pois não. Ela tem 55 anos e 33 contribuindo e sempre pagou o teto. Ainda faltam 2 anos para ela se aposentar. Ela quer saber se quando ela se aposentar, ela vai ganhar o teto. Cristina, muito boa noite. Eu tenho uma boa notícia para a senhora, Cristina. A mulher, ela se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição. A senhora disse ter 33 anos de tempo de contribuição. Isso, olha lá, 33. É isso, né? 55 anos de idade, 33 anos contribuindo. 33 anos. Então... Já poderia estar aposentada 3 anos atrás, Cristina. E uma outra boa notícia, a senhora alcança, pela idade que a senhora tem, a senhora alcança a regra 85, tá? Vai se aposentar com 100%. Agora, sobre se aposentar no teto, em tese, Cristina, o INSS deve sim pagar o teto para a senhora, tá? Por que eu digo em tese? Porque nós nunca sabemos o que vai acontecer lá, caso a senhora for sozinha. Então, meu conselho é, procura um profissional, para que o profissional vá no INSS em teu nome e faça valer o teto, porque a senhora tem direito sim. Olha, gente, para mais informações, então, você vai ligar no telefone que vai aparecer na sua tela, o Bruno vai colocar para nós aí, para você anotar. Quer conversar com o Leandro, gente? Então, anota esse telefone, 3411-1956. Defere, próximo da Independência, bem próximo ao Habib's, facinho de você encontrar, viu, gente? Tem 2 ônibus ali que passam e param na porta, inclusive, ele acabou de falar para nós aqui, você que sai do terminal central. Qual ônibus que passa ali próximo ao Habib's, da Independência? Você vai parar pertinho do escritório dele, vai fazer a sua consulta lá na Defere, ok? Melhor ligar antes para você agendar. Ok? O que eu preciso levar? Eu preciso levar minha carteira? Tem mais uma coisa que eu preciso levar? Alguém tem que me acompanhar? Então liga antes, o telefone está na tela para você, 3411-1956. Eu sei que tem gente ligando agora, ele vai responder, pede para ficar na linha, já responde na linha, tá? Já vai responder na linha, a gente vai para o intervalo, vamos para o intervalo. Terça-feira que vem, Leandro vai estar conosco aqui ao vivo novamente.
Prazer Neto. em compartilhar aqui, o telefone tá tocando de novo. Prazer em compartilhar aqui os estúdios do programa Piracicaba Agora. Seja bem-vindo. Vamos contribuir com a cidade de Piracicaba e região, viu? Obrigado, Neto. Obrigado. Terça-feira conosco aqui de novo. Com certeza. E eu vou passar para tomar um café lá, hein? Vai sim. Obrigado, Neto. Vamos pro intervalo, então. Defere no programa Piracicaba Agora. Terça-feira estará ao vivo novamente aqui a partir das 18h20, ok? Tem pergunta? Terça-feira ele está de volta aqui. Defere.